sou só a menininha, eu sou só a menininha da história, porque eu sou só a menininha, eu sou só a menininha da história, porque como é que eu vou saber o que eu vou fazer amanhã? Se o que eu quero é ser feliz hoje, sempre, até de manhã. Esse amor que mãe sente por filho, a gente só descobre sendo mãe. Beija a boca. Tive a Thay muito jovem. Muito jovem. Tive ela com 17 anos. Falar de filho sempre é um pouquinho emocionante, né? O nome da minha filha é Bruna Kesh, mais conhecida como Bebê aqui em casa, né? 34 anos, eu sou casada. Tenho uma filha de 28, a Priscila, e a Eduarda de 20. É, as minhas duas meninas. Então, os mulherão. Ela era um toquinho, lemoazinha. Desde pequenininha moleque. A infância da Thay foi, acho que, meu Deus, a melhor infância do mundo. A gente morava no interior, a gente morava numa cidade pequena, então ela pôde fazer todas as peripécias de uma criança do interior. Uma tagarela, assim, de manhã até de noite, em casa, no colégio já mais quietinha, mas uma infância, eu diria para vocês, feliz. A preferência dela era jogar futebol. Os primos todos, ela se reunia, era jogar futebol, né? Escalar a montanha, deslizar com papelão, fazer carrinho de lomba. A grande paixão dela era a bola. Ai não, porque menina tem que brincar de boneca, você não pode brincar na rua. Não. Futebol. E eu tinha tido a outra, né, filha, que eu igualzinha, não tinha nada de diferença, e ela era por si diferente. Apesar de toda essa maneira extrovertida dela, a vida pessoal dela, ela é muito fechada, sabe? Então eu tive muita dificuldade em fazer com que ela se abrisse, né? Até hoje. Eu tenho que espremê-la ao máximo para saber alguma coisa, sabe? Ela é muito, nesse lado pessoal, da vida pessoal dela, ela é muito tímida. O primeiro relacionamento dela foi com já os 14 anos, né? Com o Fabinho, é para dizer nome? Mais ou menos com 15, 16 anos, 14, 15 por aí, mais ou menos, que ela começou a se relacionar. Mas ela me escondia, ela nunca me mostrava, né, bem o que ela sentia. Durante 2 anos ela namorou o Fabinho. E um relacionamento normal, quer dizer, tudo parecia normal. Ela teve algum namorado? A Thay? Acho que não. 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 A namorada, né? Namoradas muitas. Eu sempre notei, né, alguma coisa de diferença. Para um pai, para uma mãe, ter um filho homossexual, tu saber acompanhar ele durante a infância, sei lá o que isso pode ter consequências ou não, é uma coisa. Tu saber, de repente, é outra, completamente diferente. Como diz, mãe sabe, né? A gente já sabe de tudo, sem precisar ser dito às vezes. Né? Eu me senti a pior mãe do mundo, porque eu não acompanhei minha filha. Eu pensei, onde que eu errei? Onde que eu não vi? Eu notava porque ela não tinha interesse por meninos, né? Ela nunca chegava, ai mãe, que nem a outra minha, ai, aquele guri é bonito, não sei o quê. Nunca tinha. Nunca me falava dos guri bonito, dos guri que é querido. Não, eu nunca falava nada desse lado, né? Então,
achava diferente, porque eu já tinha outra, né? Sempre teve características de uma personalidade muito forte, uma coisa que as meninas não têm, sabe? E ela queria seios, e ela botava sutiã, e sempre maquiada, sempre com o cabelo arrumado. Era super feminina. Então, para mim, estava tudo perfeito, dentro do seu tempo normal, né? E quando no dia 31 de agosto de 2009, eu estou voltando de viagem, né? E eu tinha passado uma semana em São Paulo. E eu voltei era um domingo, e naquele domingo ela ia me buscar no aeroporto. Eu frequento um centro espírita e volta e meia levava ela pra gente assistir uma palestra juntas. E saindo da palestra, porque ficava perto da minha casa, nós saímos e foi muito linda a palestra, um assunto muito interessante. Ela olhou pra mim no caminho, era noite, assim, ela disse: mãe, tu sabe que eu gosto de meninas? Eu disse: eu sei. A gente tinha saído e quando a gente chegou, ela tava com uma guria em casa, né? Daí a gente viu ela se beijando e tal, e foi um choque muito grande. E ela disse: tu não tá triste? Eu disse: mas Duda, eu já percebia, Duda. Acho que ela ficou com mais vergonha que a gente. Daí a gente conversou muito, mas eu sempre soube, desde que ela nasceu, sabe? Eu acho que depois do 2º ano de vida, eu já tinha certeza que ela era diferente. Se eu chegasse de viagem às 10 horas, às 9 ela já estava no aeroporto. Às vezes até antes ela queria estar lá para ver o avião chegar, tudo, né? E esse dia, quando eu cheguei, eu desci do avião, peguei a bagagem, saí, cadê minha filha? Todo mundo foi embora e eu fiquei esperando ela. Ela estava se despedindo de uma amiga. E aquilo foi me irritando, e eu lembro assim que eu fiquei esperando, e daí de repente eles vieram, e ela falou que ela ia dar um último tchau para essa menina que estava embarcando. E eu comecei a achar aquilo não estava certo, que aquilo tinha alguma coisa errada. Para mim, alguma coisa estava muito errada naquele dia. Aí eu deixei passar, e aí eu de noite, eu lembro como se fosse hoje, eu chamei ela, eu disse: senta. Ela sentou aqui na cabeceira da mesa e eu aqui. Eu disse: agora nós vamos conversar. Ela sabe que a gente encara isso de uma maneira mais tranquila, né? Porque eu gosto de tranquilidade, sentar, vamos papear, vamos tomar um chimarrão, vamos conversar. Isso que eu quero. Eu fiz uma coisa, acho que terrível naquela hora. Eu me lembro como se fosse agora, eu disse assim: minha filha, o que está acontecendo contigo? Parece que de repente eu deixei de ser importante, você só dá atenção para os teus amigos, e daí aquela conversa começou a ficar um pouquinho mais quente, a conversa ficou um pouquinho mais alterada. E eu quis, talvez, me impor um pouquinho por ser mãe, por não querer deixar ninguém passar na minha frente. E aí eu disse para ela: por que tu dá mais importância para esses teus amigos gay e tá deixando de dar importância para mim? E aí ela disse para mim assim: mãe, eu sou gay. Você sabe que eu perdi a voz. Porque aquela menina que estava na minha frente, eu não conheci. Eu me senti um lixo de mãe. De não ter percebido. De não poder ter, sei lá, ajudado. Naquela hora eu não senti. Eu não senti raiva. Eu só fiquei assim, pensando onde eu errei. Onde está minha filha?
Cadê minha menininha? Como mãe, o primeiro impacto, por mais que eu soubesse no meu íntimo, por mais que eu já tinha certeza, aí você sente um pouco de medo. Tu começa a te questionar se foi influência de alguém, se é hereditário, se foi, sei lá, se teve alguma coisa que aconteceu na vida dela que pode ter causado. Tu fica assim, sabe, sem explicação. É um sofrimento pra gente pensar na sociedade, né? A sociedade é triste, né? Medo misturado com um pouco de culpa também. Mas mais é medo. Medo porque a gente quer proteger demais os filhos, né? O importante é o amor, é o relacionamento, é a pele. Isso é o mais importante, né? Hoje em dia, quando eu vejo um pai ficando sabendo e tem uma atitude, eu não condeno, porque eu também tive. Hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente, mas naquela fase de descoberta é duro para os pais também, não é fácil. A nossa família toda sabe, né? Todos os meus irmãos, os primos, o avô que eu nunca contei, assim. Só que ele já tem 80 anos, então é uma pessoa assim que... Mas ele nunca pergunta, ele sempre perguntava, e o namorado da Duda que não aparece? Daí a gente, não tá namorando ainda. Agora ele parou de perguntar. Eu acho que, assim, ele já percebeu alguma coisa, tá sempre com a amiga, né? O primeiro relacionamento pode ter me chocado, assim, a princípio. Mas depois, assim, eu fui compreendendo o que estava acontecendo. E fui abrindo meu coração. Na verdade, o que eu fiz foi abrir meu coração. Hoje eu não teria o medo que eu tive alguns anos atrás. Hoje eu sou mais segura. Eu me sinto mais segura. Não adianta querer mudar o filho. O filho nasce, que nem eu disse, a Duda nasceu assim. O que adiantaria a Duda? Eu queria que a Duda namorasse, namorar um rapaz, ter um filho, aí quando a Duda estiver lá para os 40 anos, abandonar tudo isso e se voltar de novo para o que realmente ela gosta, né? Isso tudo hoje é parte de um passado, né? Recente, mas um passado, onde as culpas foram dissolvidas, né? E o que restou foi um grande amor, que é aquele amor incondicional, né? Aquele amor lá que todo pai diz que tem. Quero que ela seja uma pessoa inteira, feliz, né? E que ela encontre uma pessoa bem bacana, como ela é, uma guria muito, muito, muito querida. Porque eu quero ver minha filha feliz. Porque eu quero que ela tenha uma família, eu quero que ela tenha filhos, porque esse amor que mãe sente por filho, a gente só descobre sendo mãe. E eu quero que ela passe por essa experiência. Porque ela tem vontade de ter um filho, ela sempre diz, mãe, é uma coisa importante um filho. Não sei se vai acontecer um filho, mas que uma companheira, que ela vá morar, isso ela quer, e eu também aceito total. É o sonho que eu tenho. Espero que eu tenha netos ainda, né? Quero muito ter netos. Tenho certeza que ela tem essa confiança hoje, que eu estaria sempre do lado dela e que eu acharia, sei lá, estaria ali para ser avó, para ser parceira, sabe? Essa cumplicidade, eu acho que hoje eu e ela temos. Como uma metamorfose também, acho que ela passou da adolescência e ficou adulta, então a gente ficou mais próximo. Tá triste? Vamos ver por quê, vamos consertar, né? A vida é tão curta, né? Eu quero que ela seja feliz, isso que importa, acima de qualquer coisa. Sabe passarinho quando sai da gaiola, assim? Eu acho que é essa a sensação que eu tive, que ela vem desde a época, né? 3 anos já, que é a sensação que eu sinto, que é a minha nova filha. Ontem a gente se abraçou e ela disse, puxa, mãe, eu tô com saudade da minha infância, como eu era mais tranquila. Mas eu disse, filha, isso é amadurecimento. Quando tu pega o bebê no colo, tu não sabe, né? Ele não diz por que veio no mundo. Mas a gente diz, eu vou amar pro resto da minha vida.
cabelo solto de ideias à toas e boas. Cadê morena branca de bandeira branca sem brigar consigo? Cadê a moça solta de sorriso solto de pestana viva e sincera? Cadê os olhos negros de meter o medo da paixão platônica? Deixa a maré te levar, morena, deixa a poeira baixar. Você vai rir de você, morena, quando esta onda passar. Deixa a maré te lavar, morena, deixa o tempo